O pensamento do filósofo pessimista, Philip Mailander, começa com a imagem radical de um uno primordial que, ao contrário das ontologias que celebram a unidade como perfeição, escolhe o próprio fim. Esse uno não cria o mundo por plenitude, mas por ruptura, não por transbordamento, mas por suicídio metafísico. A multiplicidade que conhecemos, estrelas, montanhas, corpos, consciência, seria apenas o desdobramento dessa explosão inaugural do ser para fora de si mesmo. O universo, portanto, não nasce de amor, ordem ou propósito, mas de um gesto absoluto de renúncia, um ato inaugural cujo efeito se espalha como ecos intermináveis pela estrutura da realidade. A fragmentação do uno marca o início de tudo que existe, mas também anuncia o destino de tudo. Cada criatura seria, assim, um pedaço desse grande corpo metafísico em processo de dissolução, carregando dentro de si o peso e a direção desse impulso original. Não há progresso, não há ascensão, apenas a continuação da queda. O cosmos inteiro se comporta como um organismo desmoronando, não por acidente, mas por determinação intrínseca. Mailander reinterpreta o cenário cósmico como uma longa autópsia do ser. Essa queda cósmica não é apresentada como lamentação, mas como descrição precisa e inevitável da realidade. O Uno, ao se destruir, inaugurou uma dinâmica que já nasceu terminal. Não existe um retorno ao passado metafísico, nem uma recomposição da unidade perdida. O universo não está em expansão criativa, mas em esfacelamento contínuo. Cada átomo, cada estrutura, cada consciência, é um fragmento ainda vibrante desse ato suicida primordial, condenado desde sempre ao desaparecimento. Nessa perspectiva, compreender o nascimento do mundo significa compreender sua condenação. Mailander nos convida a olhar para o início não como origem luminosa, mas como queda inaugural. E ao entender isso, começamos a nos aproximar do coração filosófico do autor. A ideia de que existir é participar, em maior ou menor grau, da morte voluntária do próprio ser. A criação não é um dom, é apenas o primeiro sintoma do fim. A ontologia proposta por Mailander descreve a realidade como uma estrutura em permanente declínio, um universo cujo movimento fundamental não é a expansão rumo à complexidade, mas a dissolução progressiva de tudo que um dia teve forma. Para ele, não existe um ponto de equilíbrio em que o ser possa se sustentar. Tudo o que existe está sempre escorregando em direção ao não ser, como se a própria existência fosse uma força desgastada que se consome a cada instante. Não há neutralidade na existência. Ela já nasce inclinada, já nasce cansada, já nasce comprometida com seu fim. Cada fragmento da realidade carrega essa inclinação como sua essência. As estrelas que atravessam milhões de anos, o calor que lentamente se dispersa, a carne que envelhece, a mente que se exaure, tudo participa da mesma coreografia silenciosa de declínio. Mas não se trata de uma decadência moral ou histórica. É algo mais estrutural, mais profundo, algo inscrito na própria natureza da matéria e da consciência. A queda não é acidente nem punição, é o modo como a existência opera. Toda forma é uma fenda por onde o ser escapa. É por isso que Mailander rejeita qualquer narrativa de progresso metafísico. Para ele, a crença no avanço da humanidade, no aperfeiçoamento do mundo, ou no florescimento contínuo da vida, é apenas uma ilusão sustentada por quem não olha para o abismo com honestidade. O cosmos não caminha para um estado superior, ele caminha para o apagamento contínuo de si. Tudo o que cresce, cresce apenas para ter mais massa a ser dissolvida depois. Tudo o que amadurece, amadurece apenas para morrer em uma forma mais complexa. Nessa ontologia, a vida também não escapa do declínio. Ela é apenas o ponto em que a queda se torna consciente de si, o lugar onde a dissolução ganha voz, rosto e medo. O ser vivo é, ironicamente, o ponto mais vibrante do desgaste universal,
uma chama que brilha apenas para denunciar o escuro que a cerca. Perceber isso é compreender que toda existência é, antes de tudo, um trajeto, e esse trajeto tem uma única direção possível. Para Mailander, o núcleo da existência não é a vontade de viver, mas a vontade de morrer. Essa afirmação, tão extrema quanto precisa dentro de sua filosofia, transforma radicalmente a compreensão do que significa ser um indivíduo. Cada ser, desde as pequenas células até a consciência humana, carrega dentro de si a centelha do impulso primordial que move o universo, o desejo de retornar ao nada. Não é um impulso consciente, nem um anseio psicológico, é uma força metafísica inscrita na constituição de tudo o que existe. A vida, portanto, não se sustenta em um princípio afirmativo, mas em uma corrente subterrânea que puxa todas as coisas para a dissolução. Esse impulso para a morte se revela em todas as estruturas da natureza. O desgaste dos corpos, o esgotamento das energias vitais, o declínio das espécies, tudo aponta para um movimento semelhante ao de um rio que corre para o mar. A existência não luta para se afirmar eternamente, ela luta porque está fadada ao fim, e é justamente essa fadiga que a move. Cada batimento, cada respiração, cada reorganização celular é, paradoxalmente, um passo na mesma direção, aproximar-se do não ser que deu origem a tudo. O impulso vital, para Mailander, é apenas o outro lado do impulso para a morte. A consciência humana torna esse processo ainda mais evidente. Quando olhamos para o mundo e sentimos o peso da finitude, não estamos diante de um problema moral ou cultural, mas da revelação de nosso motor metafísico interno. A angústia, o cansaço existencial, o desejo de repouso são sinais da verdade mais profunda. Somos feitos para retornar, e carregamos essa verdade como uma espécie de bússola sombria. O que muitos chamam de instinto de sobrevivência é apenas a tentativa temporária de retardar o curso inevitável da corrente. Por isso, o impulso para a morte não deve ser visto como destruição gratuita, mas como alívio, como realização da tendência final do ser. A morte, nesse contexto, não é inimiga da vida, é sua consumação. É o destino natural do universo, e de cada criatura que o compõe. Mailander não ensina a temer esse impulso, mas a reconhecê-lo como parte de nós, um chamado silencioso que atravessa todos os níveis da realidade, conduzindo o ser para onde ele sempre quis estar, o descanso absoluto. A vida, para Mailander, é um palco onde a resistência se manifesta como tragédia inevitável. Cada organismo, ao nascer, entra em combate contra a força que o puxaria imediatamente para o nada, se não houvesse uma contracorrente vital mínima. Viver é, portanto, uma forma de adiamento, um esforço contínuo para manter a estrutura unida em meio ao desgaste constante. Esse esforço não é heróico, nem virtuoso, é simplesmente a condição da existência. A vida se defende porque foi construída a respeito da queda, não acerca da estabilidade. E essa defesa, por mais intensa que seja, nunca altera o destino final. O drama humano emerge dessa luta. Nós sentimos a tensão de sustentar o corpo, os afetos, os projetos, como quem tenta impedir que um edifício em ruínas desabe antes da hora. A alegria, o amor, a esperança, todos os brilhos que aparecem ao longo da vida, são interrupções temporárias do colapso, pequenas ilhas de leveza que jamais anulam o mar sombrio que nos cerca. Mailander nunca negou o valor dessas experiências, mas mostrou que elas estão sempre mergulhadas em um pano de fundo trágico. A vitalidade não é triunfo, é resistência contra o desmoronamento. Essa resistência, entretanto, não é inútil. Ela é o modo como a vida expressa sua própria complexidade. Ao lutar contra a dissolução, o ser vivo cria formas, relações, narrativas. Essa construção contínua, mesmo que fadada a desmanchar-se, produz sentido no interior do fluxo existencial. Mas esse sentido não é transcendental,
não aponta para um futuro glorioso, ou para uma redenção final. Ele é local, limitado, como uma chama pequena em um espaço vasto e escuro. A vida cria sua própria estética da resistência, sabendo, mesmo que inconscientemente, que está sempre perdendo. Por fim, viver é reconhecer a beleza e a dor dessa luta. Não se trata de negar o declínio, mas de perceber que a vitalidade nasce justamente no choque com o destino. A existência humana, dentro de Mailander, se assemelha a um fio esticado entre dois abismos. De um lado, o impulso para continuar, do outro, o impulso para desaparecer. E é na tensão entre esses extremos que o ser encontra sua forma mais verdadeira. A moralidade, para Mailander, não nasce de mandamentos divinos nem de convenções sociais, mas do reconhecimento profundo de que o ego é uma ficção exausta, tentando sustentar-se contra o fluxo universal de dissolução. A ética, portanto, não é um conjunto de regras externas, é um processo interno de renúncia. Renunciar significa enfraquecer a tirania do eu, diminuir seu apego à continuidade, e com isso, alinhar-se mais plenamente ao movimento natural do cosmos em direção ao não-ser. A moral não é um caminho para a vida eterna, é uma cooperação com o destino final de todas as coisas. Esse gesto ético de renúncia não é desprezo pela existência, mas uma forma de libertação. Enquanto a maioria das filosofias coloca a vida no centro do valor, Mailander desloca o foco e mostra que a dor humana nasce, em grande parte, da tentativa desesperada de preservar o eu como algo absoluto. O ego quer existir, quer perdurar, quer vencer o tempo. Mas essa vontade é sempre frustrada, sempre esmagada pelo declínio inevitável. A renúncia, nesse contexto, é uma forma de reduzir o sofrimento. Ao deixar o eu perder força, diminui-se também o atrito com o destino natural da realidade. A ética da renúncia não implica passividade. Pelo contrário, exige coragem e lucidez. Significa agir com compaixão porque se reconhece o sofrimento universal. Significa moderar os próprios desejos porque se sabe que todo excesso é ilusão. Significa abandonar ambições egóicas, porque elas apenas intensificam a dor. A renúncia moral, em Mailander, é o ato mais ativo que o indivíduo pode realizar, pois movimenta a vida na direção de sua verdade mais profunda, o retorno ao nada que repousa sobre todas as coisas. Assim, a moralidade se torna uma prática espiritual sem transcendência. Não há salvação no sentido religioso, apenas alívio. A dissolução gradual do eu é um gesto de harmonia com a estrutura do real, uma espécie de afinamento metafísico. Mailander nos mostra que o objetivo ético último não é viver plenamente, mas morrer em paz, morrer internamente antes de morrer fisicamente, permitindo que a existência siga seu fluxo natural sem resistência. Para Mailander, o pessimismo não é um gesto de desespero, mas de lucidez. Ele olha para a estrutura da realidade, e ao invés de pintar ilusões reconfortantes, descreve com precisão clínica o movimento de dissolução que permeia todas as coisas. Seu pessimismo é um diagnóstico, não uma lamentação. É a percepção de que a vida não é uma ascensão, mas um declive contínuo, e que reconhecer isso traz uma clareza rara, quase libertadora. O mundo não precisa ser romantizado para ganhar sentido, ele precisa ser compreendido em sua verdade mais dura. A lucidez pessimista se torna, assim, uma forma de higiene espiritual. Mailander critica ferozmente a tendência humana de inventar esperanças artificiais para evitar encarar o vazio. Promessas de progresso absoluto, crenças inabaláveis no futuro, mitos de redenção final, tudo isso funciona como véus colocados diante do olhar. Esses véus impedem o indivíduo de compreender seu lugar no fluxo universal de declínio. Ao arrancá-los, o pessimismo revela algo que a esperança costuma esconder: a possibilidade de uma vida mais honesta, menos enganada, mais alinhada ao real. Essa coragem de ver o mundo como ele é,
produz um fruto específico: serenidade. Não a serenidade anestesiada das ilusões reconfortantes, mas a serenidade que nasce da aceitação. Quando se sabe que a dor, a perda, o desgaste e a morte fazem parte da estrutura do cosmos, deixa-se de lutar contra o inevitável. O sofrimento continua existindo, mas é enquadrado dentro de um horizonte maior, não como injustiça, mas como consequência natural. O pessimismo se torna, paradoxalmente, uma forma de paz. Por fim, essa lucidez não destrói o valor da vida, ela o transforma. Em vez de viver para projetos grandiosos e inalcançáveis, Mailander convida o indivíduo a viver com simplicidade, moderação e profundidade. O pessimismo, assim, não apaga o brilho da existência, ele apenas remove o brilho artificial, deixando um clarão mais autêntico, mais silencioso, talvez mais sombrio, mas também mais verdadeiro. A humanidade, para Mailander, não é uma exceção privilegiada dentro do universo, mas apenas uma forma particularmente complexa da mesma matéria em declínio. Isso significa que nosso destino coletivo não aponta para a realização de um grande projeto histórico, nem para a culminação gloriosa da civilização, mas para o mesmo apagamento que aguarda todas as formas de existência. A espécie humana não está marchando em direção ao progresso, está caminhando, lenta e silenciosamente, para a própria extinção. Esse não é um prognóstico apocalíptico, mas uma leitura metafísica. Somos parte de um processo de dissolução que começou antes de nós e terminará depois de nós. A história humana revela essa tendência com clareza surpreendente. Cada ciclo de construção é seguido por um ciclo de destruição, cada ápice cultural é acompanhado por decadência, cada avanço técnico traz novos riscos e novas formas de desgaste. A humanidade cria para depois desfazer, avança para depois retroceder, expande-se para depois se consumir. Não há linha reta nessa trajetória, apenas curvas descendentes mascaradas por breves euforias. A própria consciência humana, capaz de maravilhas intelectuais, também cria a angústia, o tédio profundo, o desespero. Tudo aponta para um mesmo horizonte, o esvanecimento. No entanto, Mailander não vê esse destino como tragédia no sentido emocional do termo. Ele o enxerga como consumação natural. A humanidade é um organismo coletivo que, em algum ponto, perderá sua força interna de resistência e cederá completamente ao impulso universal de morte. Isso não representa derrota, mas retorno. A extinção humana não é punição, é alívio cósmico, a etapa final de um processo que começou com a autodesintegração do Uno. A humanidade, ao desaparecer, cumprirá sua participação no grande declínio universal. E entender isso não significa perder o valor da vida presente. Pelo contrário, ao saber que a marcha é finita, o indivíduo pode abandonar ilusões de imortalidade histórica ou projetos grandiosos que ultrapassam sua própria escala. A consciência do destino coletivo devolve humildade, sobriedade e uma espécie de calma amarga, a calma de quem sabe que não precisa sustentar o peso do infinito. Somos passageiros, e essa passagem é exatamente o que nos torna reais. A liberdade, dentro da filosofia de Mailander, não é a capacidade de escolher entre múltiplos caminhos, ou de afirmar a própria vontade contra o mundo. Ela é, antes, a possibilidade de alinhar-se conscientemente ao movimento universal que já opera dentro de nós, a vontade de morrer. Essa perspectiva transforma completamente a noção tradicional de autonomia. Ser livre não é expandir a vida ao máximo, mas compreender o impulso profundo que a sustenta, e que, paradoxalmente, aponta para sua própria extinção. A verdadeira liberdade é lucidez sobre o próprio destino, não emancipação diante dele. Essa concepção de liberdade rompe com as filosofias afirmativas da vida. Enquanto muitos pensadores veem a liberdade como expansão, potência e autoafirmação,
Mailander observa que tais ideais apenas reforçam o domínio do ego, prolongando uma resistência que traz mais sofrimento que realização. Quando o indivíduo tenta intensificar a vida para além de seus limites naturais, acaba acentuando a fricção contra o declínio inevitável. A liberdade autêntica consiste justamente no movimento inverso: permitir que o ego enfraqueça, dissolva-se e se torne transparente diante do fluxo cósmico de queda. No interior dessa visão, escolher torna-se um gesto diferente. Deixa-se de escolher o acúmulo, a glória, a força ou a transcendência, e passa-se a escolher a simplicidade, a moderação, a renúncia. A liberdade é a coragem de não impor mais peso ao próprio ser. É a habilidade de se desprender das ilusões do progresso pessoal, de abandonar ambições que aumentam o sofrimento e de caminhar com mais leveza em direção ao destino universal. Essa leveza não é niilismo, mas maturidade metafísica, a maturidade de aceitar que tudo se desfaz. Por fim, Mailander mostra que a liberdade verdadeira é uma reconciliação. Ao compreender a vontade de morrer como fundamento da realidade, o indivíduo deixa de sentir-se perseguido pela finitude e passa a caminhar em harmonia com ela. O medo se atenua, a ansiedade se dissolve, e a vida pode ser vivida sem o peso de expectativas impossíveis. A liberdade não liberta para viver mais, liberta para viver sem a ilusão de que a vida precisa vencer. E nesse gesto silencioso, talvez esteja a forma mais profunda de paz. O silêncio, em Mailander, não é mera ausência de som, mas a metáfora final de toda a existência. Ele representa o ponto em que o movimento universal de queda chega ao seu desfecho, a completa extinção da vontade. Todas as formas, tensões e ruídos da vida, as angústias, as esperanças, os conflitos, os desejos, são expressões de uma energia que ainda não terminou de se dissipar. Quando essa energia finalmente se extingue, o que resta não é escuridão no sentido negativo, mas uma quietude absoluta. É o retorno ao estado anterior ao uno, mas não como unidade vibrante, como repouso total. Essa ideia de silêncio também funciona como horizonte para a experiência humana. Cada sofrimento que enfrentamos é um sinal de que ainda há movimento dentro de nós, ainda vontade que resiste, ainda ego que se agarra ao ser. Mas à medida que amadurecemos, aprendemos a acolher um silêncio interno que não é desistência, mas compreensão. É o momento em que deixamos de brigar com a estrutura da realidade e começamos a caminhar em direção a ela com suavidade. O silêncio, então, torna-se uma ética, uma forma de existir sem impor ruído desnecessário ao mundo. Mesmo em vida, esse silêncio pode ser experimentado como uma clareza profunda. É o instante em que o indivíduo se desprende das ilusões, das expectativas grandiosas, do peso do futuro. Não se trata de renunciar às ações, mas de agir com leveza e consciência, sabendo que nada precisa tornar-se eterno. O indivíduo que encontra esse silêncio interior vive sem violência contra si mesmo. Ele reduz o volume da própria vontade, diminui a turbulência do ego, e passa a ocupar o mundo com mais gentileza. No final, o silêncio absoluto que aguarda todas as coisas não é um inimigo, mas um destino natural. É o ponto onde toda dor termina, onde o esforço deixa de existir, onde a matéria e a consciência finalmente descansam. Para Mailander, essa é a consumação da filosofia, entender que todo barulho é temporário, toda tensão é transitória, e que há uma paz profunda esperando por cada fragmento do ser. O silêncio é o fim, e, ao mesmo tempo, a promessa de alívio. Agora, deixemos que tudo desça suavemente. Após caminhar pelas sombras e claridades da filosofia de Mailander, é natural que o espírito peça descanso, não um descanso de fuga, mas aquele que nasce da compreensão profunda. Assim, este fechamento não pretende acrescentar novas ideias, apenas permitir que o que já foi dito se acomode dentro de você com calma,
como poeira fina repousando depois de longos passos. A filosofia de Mailander, por mais dura que pareça na superfície, oferece um sossego singular quando compreendida em sua essência. Ela nos lembra que não precisamos sustentar o peso de um universo em expansão, nem carregar a ansiedade de construir eternidades pessoais. A existência, com todas as suas dores e breves alegrias, não exige heroísmo, exige apenas honestidade. Honestidade para ver o declínio, para aceitar a finitude, para reconhecer que a vida é um fluxo que não depende de nós para continuar ou cessar. E nessa aceitação, curiosamente, nasce um espaço interior mais leve. Esse espaço é feito de silêncio. Não o silêncio da desistência, nem o da apatia, mas o da maturidade. É o silêncio de quem compreende que não precisa brigar com o inevitável, que não precisa lutar contra o curso natural das coisas. É o silêncio que permite respirar sem medo, sentir sem pressa, existir sem expectativa de grandeza. A vida, vista sob essa luz, perde o peso que tantas vezes colocamos sobre ela. Ela continua exigente, continua misteriosa, mas deixa de ser uma batalha contra o impossível. Então, ao encerrar este percurso, permita-se suavizar. Não há urgência, não há cobrança, não há tarefa a cumprir. Apenas deixe que o pensamento se torne menos afiado, mais macio. Sinta a quietude que vem do reconhecimento de que tudo está, sempre, caminhando para o repouso, e que esse repouso não é derrota, mas destino. Que estas últimas palavras sirvam como um abraço discreto. Você não precisa carregar mais do que sua própria leveza. O resto, inevitavelmente, dissolve-se por conta própria. Obrigado pela atenção, e até a próxima.